convido você a abrir a sua Bíblia no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 9, e acompanhe a leitura que eu estarei fazendo de todo este capítulo. Assim nos diz a santa palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhes-ás, pois, a terra, tu e teus filhos, e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 500 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Até aí a leitura da palavra de Deus. É sempre muito bom a gente ver um bom filme, né? A gente gosta de ver bons filmes. E gostamos de histórias sendo contadas, sejam elas de aventura, de romance, de ação, e há quem goste até mesmo de terror. Eu não gasto meu tempo vendo filme de terror, mas tem quem goste de ver filme de terror. Mas de todos os filmes que nós vemos, de vez em quando, surge um daqueles filmes que quando nós, depois de termos visto todo o filme, quando sobe aquelas letrinhas no final, a gente para e fala assim: uau, que filme bom, que filme bom. E é justamente esse filme que a gente vai querer indicar para quem a gente conhece. Às vezes a gente puxa assunto: você já viu tal filme? Você já viu no cinema, vê lá a Forja? Você já foi ver? Por quê? Porque o filme é bom, a gente indica aquilo que a gente gostou. Mas você vai indicar um filme, e para quem você vai indicar o filme, ele vai te perguntar: mas o filme trata do quê? Qual é o nome do filme? E às vezes tem gente que indica filme e fala: eu não lembro do filme. Quem é o autor? Eu não lembro, mas o filme é bom. Então é porque não gostou tanto do filme, né? Quando o filme é bom, a gente lembra do ator, a gente lembra da história, a gente lembra do nome. Mas veja, para indicar um bom filme para uma pessoa, você vai ter que dar um resumo, você vai ter que ter uma noção da sinopse desse filme. E às vezes a gente acaba se embolando todo para contar o resumo do filme, sem dar nenhuma dica. A gente quer contar o filme, mas não quer contar aquele detalhe que a gente já sabe que vai descortinar todo o enredo do filme, né? Então a gente fica segurando. Por que a gente faz isso? Porque se a gente contar o segredo do filme, às vezes o filme perde a graça. Você já entra no filme sabendo o final, e tem gente que parece que tem prazer em contar o final do filme, né? Você coloca um filme e a pessoa fala assim: eu já vi esse. Aí você fala assim: cala a boca. E a pessoa: esse aí morre no final. E aí é terrível, né? Atrapalha. Quem faz isso, às vezes faz para provocar mesmo. Mas esse não é a nossa história de hoje. Nessa história que nós acabamos de ler, uma bela história por sinal, ela pode ser resumida fazendo um eco
como um eco daquilo que nós lemos, que o diácono Everton leu aqui na liturgia, no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8, quando Paulo diz: pela graça sois salvos. Muitos cristãos são confusos com relação à salvação. Há quem acredite que é salvo porque tem um bom comportamento, e por isso é salvo. Outros vão dizer porque são salvos, porque escolheram ser salvos. Eles escolheram a Cristo, e agora Cristo é o seu Senhor porque eles escolheram, como se o poder da salvação estivesse na escolha do homem. Terrível coisa é estar o poder da salvação na mão do homem. Mas há aqueles que vão entender que são salvos porque eles entendem que a salvação é exclusividade divina, e nós somos salvos pela graça. Talvez você seja um desses, que não tem dúvida que a salvação é pela graça. Você não merece, não é pelo seu bom comportamento que ao final da vida você vai ganhar um prêmio de consolação, ou um grande prêmio. Você é salvo pela misericórdia de Deus. Não há nada de bom em você, ou em mim, que possa justificar a graça de Deus. A graça, de fato, o significado de graça é favor imerecido, é receber uma dádiva que você não merecia. Então, o nosso texto de hoje conta a história de dois personagens, de Davi e Mefibosete. Existem outros personagens, mas eles são secundários na história. E diferentemente de quando fazemos alguma indicação de filme, onde nós evitamos dar algum spoiler, de contar algum detalhe importante, hoje eu quero começar o sermão dando um spoiler para você dessa história. Eu sei que você já leu, você já ouviu a leitura, mas primeiro eu quero te dar um spoiler porque a história é tão boa que contar o significado dela antes da gente adentrar propriamente ao texto não vai tirar a graça da história ou o significado da história. E segundo, que eu não quero que ao longo dessa pregação você fique se comparando com um personagem errado. Não sei se você é como eu, às vezes a gente está vendo um filme bom e você fala assim: eu acho que eu sou aquele personagem ali, ele é mais parecido com a minha personalidade, eu sou aquele ali. Então nesta história entre Davi e Mefibosete, eu não quero que você fique se comparando com o personagem errado. Então, sem mais suspense, deixa eu te alertar, você não é Davi nessa história, não é. Você não é o grande rei misericordioso Davi. Nessa história, você já sabe quem você é, né? Você está mais para o Mefibosete. Isso mesmo. O aleijado de 2 pés, o descendente do inimigo do rei. Você fala assim: mas pastor, você está dizendo que eu represento, o Mefibosete me representa na história? É justamente isso. 1º e 2º Samuel, os 2 livros de Samuel, nos mostram como as antigas promessas divinas dadas aos patriarcas e a Israel se cumprem na designação e no reino de Davi. Os livros de Samuel registram o aparecimento do ministério do profeta Samuel, a escolha popular de Saul como rei, a rejeição divina de Saul como rei, a escolha de Davi como substituto de Saul, também o sucesso de Davi em seu governo a partir de Hebrom, também as vitórias de Davi sobre os filisteus, e a grande promessa divina de Davi como o grande representante, mas sendo ofuscado pelo maior representante do trono de Davi, porque Cristo é chamado de filho de Davi. Então, mas lá em 2 Samuel, nos capítulos 6 e 7, nós vamos ver a grande promessa divina sendo concedida a Davi, de que aquilo que Deus havia dito lá por intermédio de Jacó, no finalzinho de Gênesis, de que o cetro jamais se apartaria da tribo de Judá, agora está sendo representada aqui em Davi. Deus refaz essa promessa e fala que em Davi vai ser cumprido isso. Você pode perceber que em todos os livros proféticos sempre há um governante da tribo de Judá. Deus manteve esse governante da tribo de Judá. E então Jesus é o grande representante dessa tribo. Todos os reis que passaram no trono de Israel e eram sempre da tribo de Judá, eles apontavam para o verdadeiro herdeiro do trono, que é Cristo Jesus. Mas a expectativa de um rei vindouro era um tema recorrente no plano da promessa de Deus.
pois apareceu nas promessas dos patriarcas, nas profecias de Balaão, apareceu em Deuteronômio, porém o povo teve um ilegítimo e mau começo com o rei Saul, quando reivindicaram um rei de acordo com as suas perspectivas e expectativas e por motivos também errados. A escolha de Deus cairia sobre Davi, em 2 Samuel capítulo 7, como é relatado aqui. E aqui nós vemos uma das profecias mais importantes das Escrituras. Mas o tema central desse livro é que Israel deve ter esperança na linhagem davídica. Cristo é o grande representante dessa linhagem. Por isso que nos 3 ofícios de Cristo ele é profeta, sacerdote e rei, porque ele descende da linhagem de Davi. Jesus é da linhagem de Davi. Dito isso, eu quero então pregar para os irmãos sobre o seguinte tema nessa noite. Nós vamos falar hoje sobre somente a graça, mas o tema principal do nosso sermão vai ser graça, a imerecida manifestação do amor de Deus. E nós veremos isso em 2 momentos, para já deixar seu coração tranquilo, quando o pastor vai passando dos 40 minutos, será se tem mais um ponto? Não, hoje são só 2 pontos, pode ficar tranquilo. E eu quero destacar em primeiro lugar que a graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, em primeiro lugar, ela nos alcança por Cristo. Graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, em primeiro lugar, ela nos alcança por Cristo. E em segundo lugar, nós vamos ver que ela nos redime em Cristo. Então, a primeira verdade que nós vamos ver é que a graça, ela nos alcança por Cristo. E é o que nós vamos olhar do versículo 1 até o versículo 5. Mas, com a lista dos oficiais de Davi, concluindo no capítulo anterior, se você olhar aí, no finalzinho aí, se a sua Bíblia for parecida com a minha, do versículo 15 ao 18, nós vemos aqui os oficiais, né, que foram levantados por Davi. Então, o capítulo 8 conclui com os oficiais. Agora nós temos uma imagem completa do rei, firmemente estabelecido no seu trono. Davi venceu seus inimigos, Davi uniu as 12 tribos, Davi construiu e consolidou um reino. É o que a gente vê aqui do versículo 5 até o 8. E agora, ele quer cumprir as promessas que ele havia feito a Saul, lá em 1 Samuel, no capítulo 24, versículo 16 à frente, e também a promessa que ele havia feito a Jonatas, filho de Saul, mas seu grande amigo. Que promessa foi essa? De que ele, uma vez assumindo o trono, porque ele foi ungido para isso, através do profeta Samuel, de que ao assumir o trono, ele não exterminaria com a família do rei anterior. E isso acontecia muito nos povos ali em redor. Então, isso foi o que motivou o pedido tanto de Saul quanto de Jonatas, e Davi fez essa promessa. Era costume no Antigo Oriente que quando uma nova dinastia ascendia ao poder, todos os descendentes da dinastia anterior eram mortos, para que não houvesse nenhuma tentativa de retomada de poder. Então eles eram eliminados, para que nenhuma insurgência contra o poder estabelecido acontecesse. Porém Davi não é um rei como os reis dos outros povos. Davi, ele é um rei fiel às suas promessas, e por isso ele procura saber se não há, depois que ele sentou no trono, que estava tudo apaziguado, estava tudo estabelecido, Davi então procura saber se há algum parente de Saul ou de Jonatas ainda vivo, para que ele pudesse manter a sua promessa. E vejam, cumprir essas promessas poderia ser arriscado para Davi, porque ser bondoso para um descendente de um inimigo poderia soar como uma fragilidade à sua imagem de autoridade. Ele é fraco, ele não exterminou os inimigos. Então Davi está se comprometendo ao ser fiel às suas promessas. Mas a centralidade dessa bondade, ela não está na vontade propriamente de Davi em ser bondoso. Sabe aquela bondade que às vezes toma conta do nosso coração no final do ano? Que você não pode ver uma criancinha que dá vontade de você dar um presente, você não pode ver um morador de rua que dá vontade de você levar para casa para comer a ceia com você. Às vezes não é bem assim, né? Mas no final do ano, geralmente, o nosso coração é tomado de uma bondade diferente. Não é essa bondade que a gente está vendo aqui Davi ter.
Enquanto o versículo 1 aponta para uma bondade particular de Davi, acompanhe comigo. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele. Então aqui é a bondade de Davi, certo? Mas o versículo 3, ele vai agora qualificar essa bondade. Veja o versículo 3, disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade. É de Davi a bondade? Não, a bondade de Deus. Davi está externando a bondade de Deus, e portanto, essa bondade, ela é desprovida de qualquer interesse egoísta, ou até mesmo estratégico. Vou agradar aqui a um parente do meu inimigo, para apaziguar o coração daqueles que gostavam do antigo rei, para eu ganhar moral com eles. Não é isso que Davi está fazendo aqui. Davi está externando a bondade de Deus. O significado da palavra que aparece aqui para nós como bondade, em outros lugares na Bíblia, também é traduzido, a mesma palavra não aparece como bondade, aparece, sabe como o quê? Fidelidade. E em outros lugares vai aparecer inclusive como amor. Veja como essa bondade, ela está ligada à aliança de Deus, à fidelidade de Deus. O seu significado está ligado à fidelidade pactual. É uma bondade especialmente quando estendida aos humildes, aos necessitados, aos miseráveis. É o amor pactual de Deus. Essa bondade é externada através de graça. É dar uma coisa para alguém que não merece e alguém que não pode te dar nada em troca. É fazer o bem para o próximo, porque é a vontade de Deus, não porque você vai fazer o bem porque você quer se sentir bem, ou porque fazendo o bem alguém vai te olhar, olha como ele é bondoso. Não é nada disso. Davi está expressando aqui o amor pactual de Deus, e curiosamente essa palavra é a palavra aqui no hebraico, hesed, que é traduzida como bondade, como amor, como fidelidade, ela tem esse significado. Ela aparece 127 vezes, somente no livro dos Salmos. No Evangelho de João, no capítulo 5, nós temos a passagem em que nos narra a cura de um homem enfermo há 38 anos, lá no tanque de Betesda. E a crença mística ali, naquela circunstância, inclusive isso é narrado por João, não que João está aferindo a verdade do fato, mas João está narrando o que as pessoas criam. Então, a crença mística que havia ali no tanque era que quando a água se movimentava, e eles acreditavam que era por causa da descida de um anjo, então quando a água se movimentava, o primeiro que caísse no tanque era curado. Então era um lugar de muitos doentes, era um lugar de pessoas doentes, e o nome desse lugar era Betesda, tanque de Betesda, e Betesda significa curiosamente misericórdia, ou casa de misericórdia, Beit é casa, Beit Hesed, aqui a formação da palavra é Beit, que é casa, quem estuda informática aí, casa em hebraico é Beit, então é Beit Hesed, então é casa de misericórdia. E aquele homem estava aguardando já por 38 anos, não naquele lugar, mas ele já era alguém enfermo há 38 anos, o texto não fala quanto tempo ele estava ali plantado, mas somente ele tinha 38 anos sofrendo ali por conta do seu mal. E aquele homem não tinha a menor ideia de que naquele dia em que Jesus passava por Betesda, pela casa de misericórdia, ele ia ser alvo da verdadeira misericórdia de Deus. Ele foi curado pelo poder de Jesus Cristo. Naquele dia, Betesda recebeu a manifestação da verdadeira misericórdia de Deus na vida daquele homem. Assim como o homem no tanque de Betesda foi alcançado pela bondade de Deus, Mefibosete também foi. Mas quem era Mefibosete? A gente já sabe quem era Davi, não há necessidade de a gente explicar quem era Davi, mas Mefibosete é um personagem diferente, que não aparece tanto nas escrituras. Então quem era Mefibosete? Este homem é apontado por Ziba, servo de Saul, como o último descendente vivo de quem? De Jonatas. Então ele era filho de Jonatas, neto do rei Saul. Mefibosete era filho do grande amigo de Davi, Jonatas. E lá em 2 Samuel, capítulo 4, versículo 4, nos diz que a sua ama, a sua cuidadora, ao ouvir que Saul e Jonatas haviam sido mortos na batalha em Gilboa, ela pega o menino no colo com 5 anos de idade e sai correndo. Nessa corrida, por que ela corre? Ela corre já em desespero,
porque a notícia sempre era: quando um novo rei assume, a família do atual rei, que perdeu, é exterminada. Então ela era responsável pelo filho, pelo príncipe. Então ela pega o menino e sai correndo. Nessa corrida, ela deixa o menino cair no chão, ele quebra as duas pernas. E não tinha SAMU naquela época, não tinha a medicina que nós temos hoje. Então a gente não sabe o porquê, mas se foi por falta de cuidados ou quais foram as dificuldades que apareceram, mas a fratura não curou corretamente. Então Mefibosete cresceu com os pés arqueados, com os pés para ele. Ele tinha os pés, mas ele era aleijado, ele andava com muita dificuldade. E é importante a gente destacar que Ziba, ele faz menção à deficiência de Mefibosete, né? Já percebeu no texto? Davi chama e de repente o Ziba fala assim: tem um filho de Jonatas, mas ele é deficiente, rei, ele é deficiente. Talvez Ziba está tentando alertar Davi, no sentido, imaginando que Davi talvez pudesse chamar o último descendente para exterminar. E Ziba está tentando dizer para Davi assim: rei, nem se preocupa com ele não pode causar mal nenhum, ele é deficiente, está lá em Lodebar, deixa ele lá. O sentido da resposta pode ser esse, mas como um servo fiel, Ziba fala a verdade, ele fala que tinha de fato um Mefibosete, que era filho de Jonatas. Mas é de se imaginar que naquele tempo, sem muitos recursos, coisas relacionadas à saúde hoje, para nós, que é simples para nós, naquela época era difícil solução. Então por isso que Mefibosete cresceu deficiente. E onde que estava Mefibosete? O texto diz, em Lodebar. Lodebar em hebraico significa lugar nenhum. É o significado de Lodebar, lugar nenhum. E curiosamente, o significado para o nome de Mefibosete aponta para algo parecido como aquele que espalha vergonha. Olha só, nós estamos falando de um homem chamado Mefibosete, que é um ninguém. O significado do seu nome é aquele que espalha vergonha. E ele vem de um lugar que é um lugar nenhum. E ele não tem nada a oferecer, nem mesmo perigo. Ele é um Zé Ninguém, é o que Ziba está tentando mostrar. Rei, esse é um Zé Ninguém, deixa ele para lá. E eu gosto da resposta de Davi. Se Ziba tentou demonstrar a insignificância de Mefibosete, ainda assim o rei quer vê-lo. O rei quer vê-lo, ainda assim o rei vai se relacionar com ele pela fidelidade pactual, pela fidelidade da sua promessa. Isso nos ensina, meus irmãos, que por vezes nós somos levados a ser bondosos por alguém, e a gente às vezes é tendencioso a ser bondoso com alguém que pode nos dar alguma coisa em troca, ou atenção, ou um prestígio, ou às vezes até uma palavra de reconhecimento. Você já foi bondoso para alguém e a pessoa nem te agradeceu? Incomoda a gente, né? Eu andando em São Paulo, por vezes, entregava às vezes enfiava a mão no bolso, seminarista contando as moedas, aí enfiava a mão no bolso, dava uma moeda de R$1. Quantas vezes morador de rua olhava para a moeda assim, olhava para a minha cara com desprezo, dá vontade de pegar R$1 e sair correndo, mas deixava para lá, né? Então, é difícil a gente ser bondoso para alguém porque no fundo, a gente às vezes quer ser bondoso e quer o reconhecimento dessa bondade, mas o que Davi está fazendo aqui é algo além da bondade, é graça. Ele está externando a bondade sem esperar nada em troca, e é por isso que ele manda chamar Mefibosete, mesmo sendo alguém insignificante, mesmo sendo alguém que não poderia oferecer nada para ele. Pode ser que, às vezes a gente espera que ser bondoso para alguém venha até nós através de uma forma de presente, ou de uma posição social, ou até mesmo um prestígio social. Mas aqui no nosso texto, Davi demonstra a bondade de Deus. Não há segundas intenções, somente o desejo de ser fiel à promessa. Davi é um homem de palavra. Nós passamos aí por um tempo agora, um tempo de eleições. E em tempo de eleições, uma palavra que torna-se mais comum é fidelidade às promessas. A partir do ano que vem nós vamos ver quem vai conseguir ser fiel às promessas. Várias promessas foram feitas,
tanto de prefeitos quanto de vereadores, e aqueles que ganharam. Agora nós, como eleitores, você como cidadão dessa cidade, você precisa não somente cobrar, mas acompanhar se de fato as promessas daquele que você votou estão se fazendo cumprir, se ele pelo menos está propondo as coisas que disse que faria. Mas eu não vim aqui hoje falar sobre política. O assunto que eu quero chamar a sua atenção agora é para a fidelidade, mais especificamente sobre a fidelidade pactual. E pensando sobre isso, eu quero perguntar a você se você é alguém que cumpre suas promessas. Você é alguém conhecido por ser alguém que tem palavra? Você é alguém que outra pessoa pode falar assim, não, o fulano de tal falou que ele vai vir, ele pode até atrasar, mas ele vai vir, eu confio, ele vai vir. Você é alguém que é identificado assim? Alguém que luta para cumprir com os pactos firmados, sejam eles de ordem mais elaboradas, ou até mesmo quando você promete para alguma criança da igreja, você vai trazer uma balinha, um chocolate, você cumpre com a sua promessa? Porque senão você causa frustração, porque criança não esquece, talvez você pode esquecer. Então, eu quero falar sobre fidelidade para você agora. E se você é um membro dessa igreja, você prometeu, na sua profissão de fé, viver de acordo com a doutrina que a igreja professa, baseada nas escrituras sagradas. Você prometeu honrar e propagar o evangelho na sua vida e pela palavra. Você prometeu sustentar a igreja e as instituições moral e financeiramente. Você prometeu obedecer às autoridades da igreja. Você prometeu participar dos trabalhos da igreja. E eu te pergunto mais uma vez, você tem sido fiel com aquilo que você prometeu? Como membro dessa igreja? Você é fiel ao pacto que você estabeleceu com a igreja e com Deus? Você tem buscado ser fiel com a palavra que você deu? Eu sei, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós não somos. Longe de cada um de nós ser perfeitos. A igreja é reunião daqueles que entendem que são imperfeitos. Engana-se quem está fora da igreja e acha que quem está aqui dentro imagina que é perfeito. Aqui é lugar de gente imperfeita. Talvez a melhor placa para se colocar ali na frente era reunião dos pecadores redimidos, porque nós somos pecadores, nós somos falhos. Cristo nos salvou e nós estamos nos aperfeiçoando à imagem de Cristo, mas nós ainda falhamos, nós ainda pecamos. Se você nos visita nessa noite e acha que você aqui vai encontrar um lugar de perfeição, deixa eu te desanimar, não vai. Aqui você vai encontrar o lugar de pessoas imperfeitas, mas diferentemente do mundo, aqui você pode esperar, se mesmo diante da imperfeição, o pedido de arrependimento. É por isso que é intolerável na igreja haver inimizades. É por isso que é intolerável na igreja haver grupinhos. Eu prefiro esse do que aquele. Pode haver sim uma identificação maior do que um com o outro, mas todos nós somos irmãos. Então, nós temos que ser fiéis à nossa palavra, e uma vez que nós prometemos ser fiéis àquilo que no nosso juramento, quando nos tornamos membros da igreja, nós precisamos seguir assim, mesmo a despeito da nossa imperfeição. Mas hoje nós estamos falando de graça, e eu quero te lembrar que a nossa salvação não depende da nossa perfeição, porque, veja, se o rei Davi, imperfeito como era, você conhece bem a história de Davi e o ponto que é mais lembrado da figura de Davi, se ele que era um rei imperfeito, conseguiu demonstrar esse tipo de fidelidade à sua palavra, uma fidelidade pactual, a um aleijado que não tinha nada a oferecer, quanto mais o descendente, o verdadeiro descendente do trono de Davi, chamado Jesus Cristo, o ungido de Deus, quanto mais ele pode mostrar fidelidade pactual a gente envergonhada, a gente de lugar nenhum, a gente que não tem nada a oferecer. Se você é um dos imperfeitos, assim como eu te convido a olhar para Cristo, porque é por meio das perfeições dele, e não nossa, porque nós não atingimos, é por meio das perfeições dele que nós recebemos a salvação. É por meio do sacrifício perfeito de Cristo que nós obtemos o favor de Deus, nós recebemos a graça, nós somos alcançados por intermédio da fé para a salvação. Jesus é fiel ao pacto, mas a que pacto Jesus é fiel? Veja, antes da fundação do mundo,
a Trindade reunida, entrou num pacto eterno de amor, em que concordaram criar este universo e também um povo para chamar de seu. E parte desse pacto seria que o eterno Filho de Deus se encarnaria. Cristo nunca foi o plano B. Cristo sempre foi um plano A. Antes que Deus tivesse dito que haja luz, a Trindade já tinha estabelecido antes da criação do próprio tempo que haveria a cruz. Cristo sempre foi planejado na Trindade para vir ao mundo, para ser exaltado, para ser adorado como Salvador dos eleitos de Deus Pai. Mas a parte deste pacto seria que o eterno Filho de Deus se encarnaria e se tornaria um de nós para cumprir o pacto eterno da redenção. Para Davi, existia um risco em mostrar amor pactual, que eu já disse no início, de se parecer fraco. Mas para Jesus, havia mais do que um risco ao demonstrar seu amor pactual. Ele seria perseguido, ele seria humilhado, ele seria açoitado, ele sofreria uma morte violenta. Mas o filho de Davi cumpre o que promete. Ainda que fosse arriscado, ainda que fosse dolorido, ele cumpriria aquilo que prometeu, aquilo que planejou. E ele o fez, pela fidelidade à palavra de Deus, ao amor pactual. E é por isso que hoje você pode ser um pecador, mas alcançado pela graça de Deus, não pelo seu merecimento, mas pelos méritos de Cristo. Mas entenda, eu não quero com isso que você saia daqui pensando que porque você é salvo em Cristo Jesus, que você pode viver do jeito que você quiser. Se você acha isso, você ainda não entendeu o Evangelho. Ser alcançado pela graça é agora viver através da fé, e através dessa fé nós somos inclinados a viver de maneira que agrada àquele que morreu na cruz por nós, e nem de nenhuma outra maneira. É por isso que o cristão se considera um miserável pecador, mas redimido pela graça de Jesus, e agora ele quer viver do modo mais perfeito possível, mas ainda nós não vamos alcançar a perfeição aqui. A perfeição só vai ser alcançada ou quando nós formos até Cristo, ou quando Ele vier até nós na segunda vinda. Se podemos ver Davi cuidando da descendência de Jonatas, e ele cuida, quanto mais o Senhor Jesus para cumprir o pacto eterno de redenção. É por isso que você pode olhar para Cristo e pode descansar a sua salvação nele, porque ela não depende daquilo que você quer. A salvação não depende da sua vontade. A salvação depende daquilo que Cristo fez, tanto na cruz do Calvário, quanto a obra que Ele começou na sua vida, regenerando a sua vida, tirando você do lamaçal do pecado e colocando você com vestes limpas, agora pela fé, para viver para Ele. Se você pertence a Cristo, você vive para Ele. Se você pertence a Cristo, não há mais condenação nenhuma sobre você. Você fala assim, mas pastor, e os pecados que eu cometi hoje? Cristo já pagou na cruz do Calvário. E os pecados que eu vou cometer ano que vem, se eu ainda estiver vivo, pastor? Cristo já pagou na cruz do Calvário. Fala assim, agora você pode ver como alguém livre da condenação do pecado. Mas alguém livre da condenação do pecado é alguém que constantemente se arrepende dos pecados cometidos. Veja, então por isso eu reafirmo aquilo que disse no domingo passado. A sua salvação não depende da qualidade do seu pecado, do seu arrependimento. Lógico que, uma vez que a graça chega na sua vida, o arrependimento que chegou no seu coração, ele é genuíno. Você de fato se arrependeu profundamente, mas não é esse arrependimento profundo que faz você alcançar a graça. É Cristo Jesus, é crer em Cristo. O arrependimento é uma consequência dessa união que você tem com Cristo, através da fé. Então, reitero aqui, somente há salvação em Cristo, e aqueles que estão em Cristo são alcançados pela fé, vivem pela fé, e aqueles que estão em Cristo, que são alcançados pela fé, também recebem a graça de serem justificados, de serem adotados, e agora podem olhar para Deus e chamar Deus de Pai, e clamar a Deus por misericórdia. Graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, ela nos alcança por Cristo Jesus. Cristo nos chama.
O Evangelho nos chama, assim como o rei Davi mandou chamar Mefibosete escondido lá em lugar nenhum, lá em Lodebar, tentando fugir. Não importa onde você estiver, no dia da salvação, Cristo manda chamar, e não tem barreira na mente ou no coração que vai obstruir ao chamado doce e poderoso do nosso Salvador através do Evangelho. Se você está em Cristo, é porque a graça te alcançou. Se você está em Cristo, é porque você ouviu o chamado de Jesus. E veja, não é porque antes você estava com o ouvido tapado fisicamente, é porque você estava com os olhos e ouvidos tapados espiritualmente. É Deus que arranca o tampão do ouvido, é Deus que tira as escamas dos olhos, para que você consiga contemplar o abismo para onde você está andando, porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, uma vez, imagine toda a humanidade, ela já nasce em pecado, e ela está caminhando com o ouvido tapado, e com os olhos vendados, rumo a um abismo, rumo ao lago de fogo. A graça de Deus vem, retira o tampão do ouvido, retira as escamas dos olhos, e de repente, para trás, ou onde a cruz de Cristo está, o Evangelho está sendo pregado, e essa pessoa que teve o tampão do ouvido arrancado e as escamas dos olhos retiradas, podem olhar para trás e começar a andar contra a multidão. É isso que aqueles que vivem pela fé fazem. Nós andamos contra a multidão, porque a maioria da humanidade ainda jaz no maligno. Nós somos exceções. Viver pela fé é viver uma vida radical, ser alcançado pela graça. Lembra que Jesus falou? É melhor você entrar no céu sem um olho, mas salvar sua alma. Jesus não está mandando você arrancar um olho, mas Jesus está te mostrando a radicalidade de viver uma vida santa. Por isso, se a graça te alcançou, você precisa necessariamente abandonar os vícios, abandonar aquilo que te faz mal, abandonar aquilo que não agrada a Deus. Mas você não vai fazer isso pela sua força somente, porque você já tentou isso várias vezes e ainda não conseguiu. Sabe como é que você vai conseguir? Através da fé, através do poder que somente o Espírito Santo de Deus pode dar, e você só encontra isso por meio da graça, quando a graça salva e alcança. Mas agora, em segundo lugar, eu quero mostrar para os irmãos que a graça, a imerecida manifestação do amor de Deus, ela nos redime em Cristo, e é o que nós vamos ver do versículo 6 até o final, no versículo 13. Mefibosete achava que estava esquecido, né? Estava escondidinho lá. Não, Davi assumiu o trono, já está tudo certo lá, recebi notícias, está tudo apaziguado, eu estou seguro aqui. E de repente chega uma comitiva. Se você olhar para o texto comigo de novo, então, versículo 5, então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonas, parece que foi rapidinho, né? Parece que veio de helicóptero lá do Pablo Marçal, foi lá pegar o Mefibosete e trouxe para Jerusalém. Não foi isso, não é nesse sentido. A história aqui ela é dinâmica. Houve um tempo, a comitiva saiu, foi lá em Lodebar, tentou achar onde é que é a casa de Maquira aqui. Ela falou, fica ali, vira à esquerda, segunda, direita, você está lá. E aí chegou lá, imagina, a tristeza e desespero de Mefibosete, quando ele começou a ver um pessoal, e talvez pela roupa já devia perceber que era alguém vindo do rei. Ele, me acharam, achei que estava esquecido, me acharam aqui. Eu fico imaginando o que se passou na cabeça de Mefibosete. Talvez Mefibosete falou assim, é hoje que a espada vai cantar para o meu lado. É hoje que cabeças vão rolar, né? E era dele. Mas então a comitiva o leva até o rei, ao rei Davi. E perceba a postura de Mefibosete quando chega diante do rei. Ele se inclina, prostrando, a ideia aqui do texto é que ele se inclinou, prostrando o rosto em terra, porque ele estava na presença do rei. Você deve imaginar que para alguém aleijado, dos dois pés, não deve ter sido uma tarefa fácil se prostrar. Não deve ter sido. Isso nos faz pensar que alguém orgulhoso é alguém de dura cerviz de cervical. É alguém que quando, sabe aquelas pessoas altivas,
Quando você vê lá aquele canal lá Metaforando, às vezes faz leitura corporal, e ele sempre fala, pessoa com queixo prostrado, com o nariz empinado, é uma postura de orgulho, é uma postura soberba. Se você estiver conversando com alguém, a pessoa está falando com você assim, ó, ela está tentando te olhar de cima para baixo. E é uma pessoa de dura cerviz, é alguém que não é humilde. Mas para você receber a graça de Deus, você primeiro tem que ter o coração transformado para ser humilde. Mefibosete foi trazido do lugar nenhum e agora estava na presença do rei, e ele demonstra humildade. Ele não chega altivo, ele não chega, eu sou neto de Saul, eu que sou o verdadeiro herdeiro do trono, eu sou o último aqui, a última bolacha do pacote. Não, ele chega pianinho, ele chega quietinho, ele se humilha diante do rei, ele se inclina prostrando o rosto em terra. E juntamente com a dificuldade natural devido às suas condições físicas, talvez até mesmo o coração de Mefibosete está tomado de tanto medo que dava para ver. Se você observar no texto, olha de novo para o texto, versículo 6. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então, Davi disse para Mefibosete, não temas. Talvez a postura de Mefibosete transpirava medo do que poderia acontecer. Ele estava temendo a morte, mas não era a morte que ele ia encontrar. Da mesma maneira, quando o evangelho é pregado, a pessoa ao ouvir o evangelho e ter a sua vida espiritual descortinada para entender o que de fato é o evangelho, a primeira postura dessa pessoa é de desespero. Porque se Cristo é apresentado à humanidade como o único Salvador, para alguém olhar para Cristo e reconhecê-lo como Salvador, a pessoa primeiro precisa entender que ela está perdida. Para Cristo ter sentido na vida dela como o verdadeiro Salvador. Então, nesse momento de desespero, é o momento de humilhação, é o momento de arrependimento, e aí então Cristo é apresentado no Evangelho como o único e verdadeiro Salvador. E eu quero que você repare novamente a postura de Mefibosete, porque na sua fala no versículo 8, o que é que ele reconhece? Ele diz, então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Ele se reconhece como alguém indigno de estar na presença do rei. Você também precisa se considerar indigno de ser salvo, porque não tem ninguém aqui, do mais antigo de igreja ao mais novo, ninguém aqui merecia ser salvo. Ninguém, nenhum de nós. E não é assim que nós reagimos quando de fato a graça do Senhor Jesus nos alcança? É uma mistura de sentimentos, alegria com indignidade. Onde Mefibosete esperou a execução, ele recebeu a graça, favor imerecido. Favor imerecido. Eu já contei essa ilustração para vocês, mas em outra circunstância, mas ela se faz necessária novamente nesse texto. Certa vez um empresário muito rico, naquele período ainda de escravidão americana, ele tinha que fazer uma parada numa cidade para pegar outro trem para ir para a Inglaterra. E ele então para na cidade de Nova Orleans, era uma cidade escravagista. E na praça da cidade havia a venda de escravos. E ele, enquanto esperava a outra condução, e ele era um homem cristão, ele foi até essa praça. E ao chegar nessa praça, alguns homens disputavam uma escrava que estava em cima de um palco para ser apresentada, muito bonita por sinal, e esses homens disputavam aquela escrava e eles falavam um para o outro o que fariam com ela naquela noite se a comprassem. Aquele homem foi tomado de uma indignação, de ver pessoas tratando o outro ser humano como mercadoria. A escravidão nunca foi aceitável, nem mesmo para Deus, por conta do pecado humano que há a escravidão. Apesar do que a escravidão nas escrituras ela é diferente da escravidão que houve em vários países. A escravidão da escritura não é racial, ela é econômica. Alguém que não tinha condições de pagar a dívida, ele era vendido escravo.
É como se talvez hoje, nos dias de hoje, alguém que não paga o cartão de crédito, ao invés de ir para o SPC, ele vai trabalhar lá na loja do cara que ele está devendo, até pagar a dívida. É como se fosse isso. Não é a escravidão racial como a gente viu acontecer no Brasil, em outros países da Europa, não é nesse sentido. Mas aquele homem, ao olhar aquilo, ele olha, ele fica indignado, e ele então vai dando os lances bem superiores, até o ponto que alguém já estava dando, por exemplo, 500, ele fala assim, 2.000, e aí ninguém mais quis dar lance. E aí o leiloeiro então bateu o martelo, vendido para o senhor ali de chapéu. Ele então pega essa escrava, e quando ele estende a mão para ela descer de onde ela estava, com muito carinho, muito cuidado, ela dá uma cusparada na cara dele. Ele paga o mercador, atravessa a rua, entra num estabelecimento. Enquanto ela esperava ali, ele sentou numa mesa e começou a escrever um papel, levou para um outro homem, o homem carimbou e assinou. Ele então entregou o papel para a moça. Quando ele entregou o papel para ela, ela puxou do mais profundo da sua garganta e cuspiu novamente na cara dele. E aquele homem virou para ela e falou assim, você não entende? Toma aqui, é sua carta de alforria. E aquela mulher, ao compreender o que aquele homem havia feito por ela, ela se ajoelhou diante dos pés dele e chorando disse, eu só tenho um pedido para fazer para você, meu senhor, que eu possa ser a sua serva para toda a minha vida. Assim é quando você entende o que Cristo fez por você. Você é livre do pecado, mas você quer viver como um escravo dele, porque é maravilhoso ser servo de Cristo, viver sobre as regras dele, viver para ele e por ele, isso é bênção. Então, meus irmãos, isso é graça sobre nós, porque a gente reconhece que a gente não merecia ser comprado, mas Cristo nos comprou com um alto preço. Cristo pagou o preço dos nossos pecados com a sua própria vida, e Ele não somente pagou os nossos pecados, através do sacrifício de Cristo nós somos justificados pelos nossos pecados, mas Deus também nos adota, e Jesus, além de ser o nosso Salvador, Ele é agora o nosso irmão mais velho, aquele irmão que a gente olha para ele e quer imitá-lo em todas as coisas, e nós olhamos para Deus e Deus é o nosso Pai, somente por Cristo, somente por graça. Eu fico pensando como que pode alguém ainda viver nesse mundo e achar, como um cristão, a salvação depende dele, eu escolho Deus, se eu escolho Deus eu ganho ou perco a salvação. Não, não é isso que as Escrituras ensinam. As Escrituras ensinam que nós somos salvos por Cristo e somente por Ele, nós não merecemos, é graça, e uma vez salvos por Cristo, nós jamais perderemos este benefício de salvação, nós jamais perderemos a posição de filho, ainda que nós erremos contra o nosso Pai. Ele é tão amoroso, que Ele envia o seu Santo Espírito, que está com você, para constranger o seu coração, e para colocar o seu coração no rumo certo, no lugar onde agrada, como um filho dEle, onde você deve viver. Davi quer que Mefibosete saiba que ele leva a sério o cumprimento do pacto feito a Jonatas e a Saul. Meus irmãos, essa expressão do versículo 7, usarei de bondade, aparece outras 40 vezes no Antigo Testamento, mas somente aqui é usada como uma construção gramatical que dá uma ênfase ao conteúdo da coisa, e essa ênfase vai além de um entendimento superficial de uma ação futura que esse verbo traz. É a palavra do rei Davi, de que vai tratá-lo com bondade pactual, e isso é eterno, é enquanto Davi viver, não somente enquanto Davi viver, enquanto Mefibosete viver, mas assim como José, que foi abençoado enquanto o faraó que ele ajudou viveu, mas depois que o faraó morreu, o que aconteceu? O povo padeceu, se tornou escravo. Nós podemos confiar de que enquanto Deus estiver no trono, nós jamais seremos abandonados. E aí você pode pensar, quando é que Deus um dia pode sair de lá? Jamais. Então você pode esperar em Cristo Jesus que a graça sempre será renovada na sua vida diariamente. Davi aqui não está apenas cumprindo a letra da sua promessa a Jonatas. Mefibosete não é meramente tolerado, não é apenas dado a ele disposições, ele é convidado para um relacionamento com Davi.
Davi não chama ele, vem para cá e eu vou te dar uma casa aqui para você viver, não precisa morar lá naquele lugar distante mais não, você pode ficar aqui. Davi não faz isso. Ele é convidado para um relacionamento íntimo com Davi, e a gente sabe que comer é um poderoso símbolo de amizade. Você, quando quer, a amizade vai evoluindo, o que é que você faz? Ou vamos comer uma pizza? Ou vamos jantar lá em casa? Não é pela comida em si, mas é pelo que representa sentar na mesa da casa de outra pessoa. É sinal que você é alguém querido pela outra pessoa. Nós não chamamos qualquer um para ir na nossa casa. E às vezes, fica aqui uma ponderação, que por conta da correria do nosso dia a dia, nós, os crentes, estamos perdendo a hospitalidade. Qual foi a última vez que você chamou algum irmão da igreja para ir na sua casa? Tomar café, bater papo. Nós estamos perdendo a hospitalidade. Nós sempre fomos conhecidos na cultura local, em todos os cenários, como alguém de empatia. E nós estamos ficando frios. Meus irmãos, tomemos cuidado com isso. Mas chamar alguém para casa dá trabalho. Tem que limpar a casa. Ninguém quer receber a casa suja. Então dá trabalho, tem que limpar a casa, tem que gastar dinheiro, tem que comprar pão, às vezes tem que comprar lá o queijo, lá no Savenhago, R$ 62,90 o quilo da mussarela. E aí você fala assim, nossa, vai ter 4 pessoas, né? 300 gramas dá R$ 21. Eu estou falando o preço porque eu comprei esses dias. E assusta a gente. E aí você vê o pessoal comendo a fatia bota 2 fatias de queijo dentro do pão, você fala, vai embora o queijo todo, não vai dar nem para tomar café amanhã. Mas é isso mesmo, a gente tem que investir. A amizade custa caro. Ter bons amigos requer dedicação de tempo, dedicação financeira. Então, meus irmãos, fica aqui uma exortação para toda a igreja. E agora também eu comentei com a minha esposa, a gente também quer trabalhar mais isso. Nós precisamos ser mais hospitaleiros, para que quando um visitante vier aqui, ele se sinta bem, não só pela sua simpatia, mas porque ele começa a perceber que ele faz parte da família da fé. E a gente precisa fazer isso. Não importa se a sua casa é humilde, eu não vou lá para olhar a qualidade do reboco ou do emmassamento da sua parede, ou se sua casa é grande ou pequena. Eu vou na sua casa por quem você é, não é pela sua casa. Eu não quero ver se sua casa é bonita ou feia. Lógico que se ela estiver mal cuidada, suja, com o trem jogado no chão, é inevitável a gente reparar, né? É inevitável. Mas a gente tem que ter, nós temos que ser pessoas aciadas, manter a casa sempre limpa. Quer reparar quando a gente está com casa suja? É quando alguém fala assim, ô fulano, você está em casa? Eu estou aqui perto, queria passar aí. Aí você fala assim, tá bom. Aí você sai correndo, ajeita lá e tal. É sinal que a sua casa estava desarrumada. Mas a casa, ela tem que estar arrumada já desde para você, e não somente para o outro. Você não pode tolerar a pia cheia. Né? Lá em casa a gente tem uma regra, nós não dormimos com a pia cheia. Tem que lavar vasilha. A cozinha tem que amanhecer pelo menos com as vasilhas lavadas, às vezes não amanhece guardada, mas amanhece sempre lavada. Mefibosete não foi tolerado por Davi, não foi. Comer é um poderoso símbolo de amizade, isso era verdade naquela época e ainda é hoje, e é por isso que Jesus comendo com cobradores de impostos e pecadores foi uma ofensa aos fariseus. Como que esse se diz um rabi, um mestre, o Filho de Deus vai comer com pecadores? Mas o Rei Jesus comendo com os inimigos de Deus, demonstrava um sinal da graça. Você só ama a Deus hoje porque Deus te amou primeiro. Você só se assenta à mesa de Jesus Cristo da ceia por graça, por favor. E é o mesmo hoje. Cristo não te tolera. Não é no sentido de que Cristo te tolera, que você faz parte da família de Deus. Jesus nos convida numa relação de intimidade e amizade, e isso é poderosamente simbolizado no convite para comer à sua mesa na ceia do Senhor. Cristo diz, coma a minha mesa, e é por isso que nós vemos isso sendo repetido 4 vezes no texto, a minha mesa. Jesus contou uma história em que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos são convidados a comerem à mesa num grande banquete, lá em Lucas 14. No capítulo seguinte, Jesus conta a história do filho pródigo, retornando, que como Mefibosete se oferece para ser servo, mas é tratado como um filho. A conexão aqui é fácil de fazer. Nós estamos espiritualmente aleijados, nós somos deficientes espiritualmente. Nenhum serviço nós podemos oferecer a Jesus,
mas Deus nos faz filhos e filhas por intermédio de Cristo. Estamos em Cristo, em Deus Filho. Isso significa que nós somos amados por Deus Pai, com o mesmo amor que Ele dá ao seu Filho. Nós somos amados. Veja, cristão, se você ao ser alcançado pela graça de Deus, voltou para a casa do Pai, pedindo para ser servo, você recebeu um anel do dedo e novas vestes, e se assentou na mesa do rei para comer, não é por nada além de graça, porque eu e você não passamos de um cão morto também, igual Mefibosete. Essa é a história do Evangelho. Gente que não deveria estar lá, mas que pela bondade do rei, se assenta à mesa com o próprio rei. Isso é graça. Se essa história que nós lemos aqui narra a bondade de Davi para com Mefibosete, já é bonita. Ver a história de Mefibosete, a redenção que ele alcança juntamente ao rei, já é bonito. Quanto mais a história do Evangelho, do qual nós fazemos parte. Nós éramos inimigos de Deus, mas pelo amor pactual do Senhor Jesus, nos foi dado o poder para sermos chamados de filhos, e agora desfrutamos da promessa da herança. O que é a herança que nós esperamos? A vida eterna. Ao olharmos para essa história de Davi e Mefibosete, nós vemos a grandeza de um rei, ao colocar o filho aleijado de um inimigo à mesa. Mas há um descendente de Davi, que também recolhe inimigos, filhos de inimigos, gente desprezível aos olhos da sociedade, mas ele os transforma, ele os justifica, ele os adota, ele os redime e os coloca à mesa para ceiar com ele. O pão e o vinho que recebemos são uma promessa da graça de Cristo para nós. Jesus diz: coma a minha mesa. O nosso irmão mais velho nos leva ao nosso Pai amoroso. O apóstolo Paulo, ele é direto ao dizer na carta aos Efésios, que nós somos salvos pela graça, e ele continua de modo categórico ao afirmar que isso não vem de nós, é dom de Deus. Somos salvos pela graça mediante a fé em Jesus, para a glória de Deus. A graça desnuda o nosso sentimento de merecimento. É mediante a ação do Espírito Santo que o morto é trazido à vida, e lhe é dado um instrumento para conseguir crer, que é a fé. Crer que nós somos pecadores indignos, crer que Jesus é o Filho eterno de Deus e é o único Salvador e Redentor nosso. Se você está na igreja presbiteriana há algum tempo, você já ouviu várias e várias vezes que nós somos salvos pela graça. Talvez você até cansou de ouvir isso. Você eu sei já disso. Nós somos salvos pela graça. Mas o problema, cristão, é que com o tempo de caminhada na fé, nós somos levados a esquecer quem nós éramos. Quem nós éramos. E, por causa de um simples vento, começamos a achar que nós somos merecedores da graça. E jamais seremos. Não importa o quão obediente você seja à palavra, não importa quão dedicado você seja à obra de Deus, a graça sempre vai ser um favor imerecido. Ela nunca vai deixar de ser. A doutrina do somente a graça ensina o que os reformadores defenderam, de que nada pode ser oferecido pelo homem a Deus para ele ser alvo da salvação. A doutrina do somente a graça é a demonstração máxima do amor de Deus para conosco, porque é através da graça que nós somos alcançados mediante a fé para a salvação. E também vale ressaltar que não há nenhum pecado na sua vida que seja páreo para a operosidade da graça de Cristo Jesus. Por isso, talvez você está aqui nessa noite e você está talvez com o seu coração meio incomodado por conta dos pecados que você tem lutado. Olhe para a graça, olhe para as promessas de Cristo, descanse nisso. Talvez você tenha ficado incomodado porque um mês ou outro você não conseguiu dar o dízimo fielmente. Continue dedicado, fiel, né? Deus vai te dar a oportunidade para você retomar. Não ache que você agora é um crente desprezível por conta de dinheiro. Por conta de dinheiro, Deus sustenta a sua igreja, Deus sustenta mesmo você, mesmo às vezes não conseguindo ser fiel. Deus sempre é fiel. Isso é graça, meu irmão. Isso é graça.
Quem acusa a gente do nosso pecado é o diabo, mas nós devemos olhar para a cruz de Cristo e reconhecer nela o perdão verdadeiro e descansar nisso. Concluindo, meus irmãos, hoje você foi desafiado mais uma vez a ser atento às promessas que faz. Seja fiel às promessas que você faz. Se você já é um salvo em Cristo Jesus, santifique-se em Jesus, de modo que os benefícios da graça sobre você nunca sejam ofuscados por conta do seu pecado. Se você está aqui nessa noite, mas ainda não tem Cristo como seu suficiente Salvador, arrependa-se do seu pecado e clame por graça. Deus é bondoso em alcançar você pela graça. Crianças, mesmo aquelas que são criadas na igreja, está ouvindo? Bruninha, João, Juju, Antônio, mesmo aqueles que são criados na igreja, vocês também precisam de graça. Vocês também precisam um dia reconhecer que Jesus é o Salvador, e vai chegar o dia vocês chegar aqui na frente da igreja e falar: a fé que os meus pais me ensinaram, agora também eu quero falar para a igreja e para Deus, que também é a minha fé. Vocês também precisam reconhecer Jesus como Salvador da vida de vocês. Jovens e adolescentes, não esperem o tempo passar, achando que vocês conseguem controlar o tempo. Eu estou novo ainda, esse negócio de igreja limita a nossa diversão. Eu vou viver mais um pouco, quando eu estiver lá pelos 40, 50, eu volto para a igreja. Cuidado, porque você não pode não ter tempo de se arrepender. A salvação é hoje. A pregação para arrependimento é agora, não amanhã. E eu quero de fato concluir contando uma história do grande escritor de hinos chamado John Newton. Talvez você não conhece o nome, mas você conhece o hino. Ele foi o que escreveu aquele hino Maravilhosa Graça. E já na sua velhice, quando ele não conseguia mais ler as palavras de Deus, ele ouviu alguém recitar um versículo para ele. 1 Coríntios 15, 10. E lá dizia: pela graça de Deus eu sou o que sou. E aí ele permaneceu em silêncio por um tempo e ele disse o seguinte, abre aspas: eu não sou o que deveria ser. Quão imperfeito e deficiente, não sou o que poderia ser, considerando meus privilégios e oportunidades. Eu não sou o que desejo ser. Deus, que conhece meu coração, sabe que desejo ser como Ele. Eu não sou o que espero ser. Em breve deixarei cair este tabernáculo de barro, para ser escravo, para ser como Ele e vê-lo como Ele é. No entanto, não sou o que fui, um filho do pecado e escravo do diabo. Embora, mesmo com tudo isso, não sendo o que deveria ser, não sendo o que eu poderia ser, e não sendo o que eu esperava ser, e não sendo o que eu fui, acho que eu posso verdadeiramente dizer como apóstolo: pela graça de Deus, eu sou o que sou. Aos 88 anos, John Newton disse: minha memória está quase perdida, mas eu lembro de duas coisas: que eu sou um grande pecador e que Cristo é um grande Salvador. E é por isso que ele escreveu: maravilhosa graça, quão doce é o som, que salvou o miserável como eu. Eu estava perdido, mas fui encontrado, fui cego, mas agora vejo. Por isso, meus irmãos, jamais se esqueçam da graça. Jamais se afastem da graça de Deus, porque ela é para você e para mim a imerecida manifestação do amor de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.